Olá, então vamos começar com esta prova para o cargo de professor de Educação Básica 2, inglês. É um concurso da Prefeitura Municipal de Unai. O edital de 2014, ela foi aplicada em 2015. Gente, são 15 questões, então provavelmente esta videoaula vai ficar dividida em duas ou três partes. Nós vamos ver o título e depois nós vamos às questões. Como sempre, gosto de fazer para a gente não aqui perder tempo lendo todo o texto sem saber realmente o que a gente está buscando encontrar, ok? Então, primeiro a gente lê o título e depois nós vamos para as questões. Iceland's eruptions could have global consequences. Então, nós temos aqui as erupções na Islândia, Iceland é Islândia, poderiam ter consequências globais. Vamos para a primeira questão, que é: então, a erupção desse vulcão, discutida no texto, está dizendo causou um grande dano à área. Nós vamos procurar esta palavra, né, que é o nome do vulcão, e aí a gente vai ver alguma parte do texto onde está discutindo o que ele causou, tá, gente? Que aí a gente vai ver todas essas questões. Letra B. Foi um sinal de que there could be. There be é o verbo haver. Poderia haver uma catástrofe vindo, se aproximando. C. Could have caused a terrible flood. Poderia ter causado uma inundação terrível, uma enchente terrível. E D. Could not have caused any casualties. Não poderia ter causado nenhuma fatalidade. Então, casualties são as fatalidades. Aqui a gente tem aqui blasts of lava and ash. Então, vocês vão poder ver essa tradução, né, do vocabulário mais importante aí do texto na folha, a parte aqui com a lista do vocabulário, que até ajuda vocês a resolverem a questão, porque a ideia é vocês resolverem a prova e depois assistirem a videoaula e aí entenderem como que foi resolvida cada questão e onde você errou. Blasts of lava and ash erupted. Então aqui está descrevendo, né, que a lava e as cinzas elas foram causadas pela erupção do vulcão no sul, southern, né, na parte sul da Islândia, na segunda. Pequenos tremores, rocked the ground. Isso criou medo, né, temor de que, na verdade, o foco aqui é a consequência que ele fala nesse vulcão Katla, que é um vulcão nearby, próximo. Então, aqui está descrevendo ainda, a história tem mostrado que quando ele entra em erupção, Katla segue, ou seja, entra em erupção também. Uma das preocupações aqui, que fazem parte das consequências mostradas no título, é isso aqui, olha, Katla, ela está localizada under the massive, massive quer dizer enorme, esse ice cap, que é uma calota de gelo, né, uma calota polar, threatens disasters, que ameaça o quê? Inundações desastrosas e explosões, né? Blasts. Fica até engraçado aqui, né? Explosões explosivas. Então, até agora, a gente percebe que quando diz que causou, né, um damage, né, causou estragos enormes na área, não apareceu nada disso até agora. Letra B, que está dizendo was a sign, foi o sinal de que poderia haver uma catástrofe se aproximando. E letra C, poderia ter causado uma terrível enchente. Vamos ver aqui. Aí aqui, gente, é que eu falei com vocês, procurem a palavra erupção. Então, Saturday's eruption, olha aqui, já está mostrando para gente parte da resposta. A erupção de sábado né, no vulcão, aí não sei o que, né, enorme esse nome, e que ele estava adormecido, né, por quase 200 anos, forçou pelo menos, at least, 500 pessoas a evacuarem o local. A maioria eles retornaram às suas casas, mas as autoridades were waiting scientific assessment to determine, então, para determinar se era seguro ficar.
Então, residentes de 14 fazendas próximas à erupção were told to stay away. Foram ditos, ou seja, disseram a eles para stay away, ficar longe. Então, até o momento a gente não percebe nenhum estrago. Quando a gente continua lendo, vários tremores foram sentidos, seguidos por lava e o vapor, né, rocketing, quer dizer, subindo igual um foguete, né, no ar, quer dizer, subindo muito rápido. Aqui está explicando que a Islândia, ela senta, ou seja, ela está situada, sits, numa grande área vulcânica e tal. Então aqui está dizendo, uma erupção no Katla, no vulcão do Katla, poderia ser desastrosa. Entretanto, both for Iceland and other nations, para a Islândia e outras nações. Até o momento, o que a gente percebe é que a questão correta é a letra B. Então, essa erupção discutida no texto foi um sinal de que poderia haver uma catástrofe se aproximando. Porque até aí a gente não viu que poderia ter causado uma horrível inundação, poderia ter tido muitas fatalidades, não diz nada sobre isso. Questão 2. A erupção do vulcão Laki. Bom, agora já está falando de outro vulcão. Vamos encontrar no texto onde estão falando? Exatamente aqui, olha. Esse trechinho aqui. O vulcão Laki da Islândia, que entrou em erupção em 1783, ele liberou gases que se tornaram smog, que é aquela fumaça de poluição. The smog made dramatic changes to the weather. Ela causou mudanças ao clima. Então, vou ler aqui a minha questão, depois a gente retorna. A primeira questão diz: had a direct impact, teve um impacto direto no crescimento das plantas em algumas áreas do mundo. Está falando sobre o clima, muitos morreram desse envenenamento por gás nas Ilhas Britânicas. Crop production, a produção de algumas colheitas, né, de algumas culturas. Fell in Western Europe, elas caíram na Europa Ocidental e isso causou fome. This is why, é por isso que alguns even linked the eruption to the French Revolution. Até mesmo fizeram uma conexão, né, linked, da erupção do vulcão com a Revolução Francesa. Painters in the 18th century illustrated. Pintores do século XVIII ilustraram bright red sunsets in their works. Sunset é o pôr do sol, muito vermelho nas suas obras. Então vamos ver de tudo isso que está sendo falado. Letra A. Afirma que teve um impacto direto no crescimento das plantas em algumas áreas do mundo. Não fala que teve um impacto no crescimento das plantas, um impacto direto, mas está dizendo que foi a fumaça que causou, deixa eu ver aqui no texto para não ficar vai e volta, a fumaça causou algumas mudanças climáticas e a produção caiu na Europa Ocidental. Letra B, causou severe flooding, enchentes severas, não. Foi pintada por muitos artistas, então a erupção foi pintada sim, e foi a causa direta de um evento histórico significativo em 1783. Então, um evento histórico significativo em 1783. Não. Então, a que está correta, que o texto diz claramente foi isso, a letra C, foi pintada por muitos artistas. Quando a gente retorna, aqui a gente percebe que o que acontece, gente, nessas provas é que eles vão colocar várias coisas que estão ali mesmo, que são verdadeiras. Só que eles mudam uma palavra ou outra e aí chega a confundir, né, o candidato. Então, quando a gente tem aqui a afirmativa da questão, a erupção do vulcão teve um impacto direto, não foi isso que ele fala. Fala que os gases se tornaram fumaça, né, aquela fumaça poluída, e mudou o clima. O clima, então, impactou algumas das culturas ou colheitas da Europa Ocidental.
E aqui fala em algumas áreas do mundo, então não está bem claro. Cuidado com essas questões que não estão bem claras. Causou inundação? Não, não diz isso. Não fala em nenhum momento que causou inundação. E foi a causa direta desse evento histórico que aqui eles comentam que foi a Revolução Francesa. E aqui diz que foi um evento histórico em 1783, que na verdade aqui diz um evento histórico em 1783. Se a gente linkar aqui o evento histórico de 1783, do qual eles estão falando que seria a Revolução Francesa, ela nem foi nessa época, né? Uns anos depois. Mas mesmo que você não saiba que foi uns anos depois, veja bem, o texto, eu mesma fiquei na dúvida, eu pensei, gente, não foi uns anos depois, eu fui pesquisar, por isso que eu estou afirmando para vocês. O texto não está dizendo que houve um evento histórico que seria no ano de 1783. Só comenta aqui que é por isso que algumas pessoas relacionaram essa erupção à Revolução Francesa. Então, é uma questão difícil, porque se você pensar bem, todos esses elementos estão nesse parágrafo, só que eles estão reconstruídos nas questões de uma forma meio que torcida. Então, muito cuidado. O único que está diretamente assim, bem claro, é este aqui. Questão 3, Pacific Volcanoes. Essa questão, gente, eu achei um pouquinho difícil essa questão, porque o texto não menciona exatamente essas coisas aqui, essas afirmativas sobre os vulcões do Pacífico. Vamos ver? Das linhas 23, já separei aqui pra gente, logo em seguida. Então, esse trecho aqui, a gente vai ter muita atenção com essa palavra aqui, ó. Unlike. Unlike, ele é o contrário de like, tá vendo? Esse prefixo un, que significa o oposto. Então, a gente tem like é como, fazendo uma comparação direta. E unlike quer dizer diferente, diferentemente, ou seja, de uma forma diferente. Então, não tem nada a ver com como, é o contrário. Então, diferente dos poderosos vulcões along the Pacific Ocean, quer dizer, junto do Oceano Pacífico, que estão ali no Oceano Pacífico ou junto dele, os vulcões da Islândia ocorrem em uma área where two of Earth's plates, das placas da Terra, estão movendo apart from each other, quer dizer, a parte se separando uma da outra. Letra A. Ocorrem por causa da colisão entre as placas tectônicas. Aqui não diz isso, olha. Então aqui está dizendo que, unlike, diferentemente dos vulcões do Oceano Pacífico, os vulcões da Islândia, eles ocorrem em uma área onde as duas placas da Terra estão se movendo apart from each other. Apart é uma distanciando da outra, ok? Mas não diz que os vulcões do Pacífico eles acontecem por causa, né, da colisão entre duas placas tectônicas ou entre placas tectônicas. Então a gente ainda não tem, embora pareça ser isso, porque é o contrário, quem matou a charada do unlike, que é diferentemente, mas aqui a gente não tem afirmando. Então, eu achei essa questão muito complicada, porque a letra A não dá essa impressão de como está te dizendo que, diferentemente dos vulcões do Pacífico, então, se os vulcões da Islândia eles estão localizados entre duas das placas da Terra se movendo, se afastando, então você pensa logo que os vulcões do Pacífico eles estão o quê? Colocados entre placas que estão se colidindo, né? Então, mas vamos lá. They are also unique in that many erupt. Então, muitos eles entram em erupção por baixo das ice sheets, esses lençóis de gelo, né? Tem um termo mais técnico para isso, mas vocês entenderam. Com pouco warning, com pouco aviso. É um dos poucos lugares do mundo onde as erupções vulcânicas, frequentemente, elas acontecem de forma não detectada, porque não pode ser facilmente vista. Então, vamos olhar aqui as questões que nós temos. Então, questão A gerou essa polêmica aí, mas também não está claro. Então, muito cuidado com aquilo que a gente tem que inferir, não está claro. Eles entram em erupção mais rápido do que os vulcões da Islândia. Não falou isso aí, né? Do not give much warning. Eles não dão muito aviso
antes da erupção. Na verdade, são os vulcões da Islândia que não dão muito aviso. E letra D, have no similarities. Não tem nenhuma semelhança com os vulcões da Islândia. É isso que deu para a gente entender por causa daquele unlike que está sendo anunciado lá no início. Então, diferentemente de tudo isso que acontece na Islândia, não acontece lá nos vulcões do Pacífico. Questão mega difícil, gente. Muita interpretação aqui, muito suor aqui e lágrimas para resolver. Eu confesso que aquela letra A me deixaria muito na dúvida. Só que pela minha experiência eu não marcaria, por quê? Porque eu acho que não está ali claramente dizendo que é isso que acontece lá. Questão 4. Cientistas não podem prever realmente quando os vulcões estão para entrar em erupção na Islândia, por quê? Nós lemos essa parte que fala aqui, né, desse trecho. É um dos poucos lugares do mundo onde as erupções vulcânicas frequentemente go undetected. Elas não são detectadas. Por quê? They are also unique in that many erupt. Eles são únicos, né? Eles são distintos, muito diferenciados, porque muitos entram em erupção embaixo dessas camadas de gelo, ó, de ice sheets, né? Camadas, uma palavra legal aí para sheets. Essas camadas de gelo com pouco aviso, little warning. A gente tem pouca noção de que isso vai acontecer. Então, nós temos aqui dizendo que as erupções não são normalmente muito fortes, não diz. You can only do it, você pode só detectar, né, fazer isso usando câmeras termais e radar, não diz. Mas à frente fala alguma coisa, mas não está ligado. As erupções são mais rápidas do que em outras partes do mundo. E letra D, as erupções estão escondidas. Então, sim, elas estão escondidas ali por baixo dessas camadas de gelo. É a questão correta. Questão 5, as pessoas estão preocupadas sobre o vulcão Katla, por quê? Aqui a gente tem a questão das câmeras termais, usando câmeras termais e radar para mapear o fluxo da lava. Então, não tem nada a ver com aquela lá, né? E ele disse que ele e outros cientistas estão observando Katla, mas a viagem da segunda ela foi uma viagem com o objetivo de avaliar um risco imediato. Então aqui ele diz: From records, dos registros, nós sabemos que toda vez que esse vulcão aqui entra em erupção, o Katla também entra em erupção. E ele diz que as past Katla eruptions, que as erupções passadas do Katla causaram o quê? Inundações, enchentes do tamanho do Amazonas e enviaram rochas tão grandes quanto casas que foram tumbling down, que elas foram rolando nos vales e nas rodovias. Eles têm essa data aqui de 1918. Então, o que a gente tem aqui para responder essa questão é que as pessoas estão preocupadas sobre o vulcão Katla porque, historicamente, it has been one of the most dangerous volcanoes on the island. Ele tem sido, né, um dos mais perigosos, ou seja, tem sido, ele foi e ainda é um dos mais perigosos vulcões na ilha. Essa é a questão correta, só conferir aqui. Então, já adianto, né, que a gente acabou de ler lá pelos registros, eles têm registros de que as erupções dele têm sido muito fortes. B. It's close to the sea, está perto do mar e poderia causar ondas destrutivas. Não tem nada disso mencionado. C poderia afetar muitas pessoas por causa da sua proximidade com a capital da Islândia, não. E D, there have already been, também tem havido vários, né, several grandes tremores. O título, no início do texto, não diz que esse vulcão aqui, desse nome complicado, né, causou pequenos tremores. Não fala nada sobre o Katla estar se comportando dessa forma. Então, questão 6. Escolha a alternativa que não expressa o same meaning, o mesmo significado que scientific assessments. Nós temos scientific judgments, scientific evaluations,
Letra A, scientific judgments. Letra B, scientific evaluations. Letra C, scientific guesses. E D, scientific opinions. Então, aqui a gente precisa de uma palavra que esteja expressando o mesmo significado de assessment. Assessment, pessoal, eles são avaliações. Então, aqui o mais corretinho é a letra B. Só que está perguntando assim: a alternativa que não expressa o mesmo significado. Eu poderia colocar como sinônimo judgments, que são os julgamentos, os cientistas vão analisar, né, as análises dos cientistas. Poderia também colocar como as opiniões, dá para casar aí com essa ideia de assessment, só que guesses impossível, porque guesses são tentativas, né, suposições. Então, suposições científicas, na verdade nem combinam com a palavra científica, porque científico é algo que não está baseado em suposições. Então, não tem o mesmo significado. Essa questão aqui, vamos, né, entrar no consenso que está super fácil. Então, aqui nós temos a questão 7 em diante.